Bom dia, alunos. Hoje nós vamos continuar o capítulo 5, oitavo ano, os tipos de migração e dinâmica demográfica. Vamos começar com a migração forçada. Essa migração ela é um movimento populacional que é feito sob coerção ou violência. Essa migração ela é horrível, né? Porque você é obrigado a migrar para um lugar que você não quer ir. Nós podemos citar um exemplo aqui, o que aconteceu com os africanos, quando eles foram forçados a virem para o continente americano para serem escravos. Essa é uma migração forçada. Mas existe, claro, umas imigrações forçadas que são devido a algum problema ambiental. Uma catástrofe natural, um tsunami, as guerras, um terremoto, e isso também pode acontecer uma imigração forçada. Refugiados ambientais, também ele não deixa de ser um pouco forçado também, né? Porque eles não têm condição de lidar, não pode prever o que vai acontecer com a natureza. Um exemplo disso, nós podemos citar o Sudeste Asiático com o clima de monções, como é o caso aqui, está demonstrando essa foto, é uma enchente. Então, quando acontece esse fenômeno, eles têm que sair, às vezes tem mortes e tudo, eles têm que migrarem para outros locais. Refugiados climáticos ou ambientais, né, são pessoas forçadas a emigrar de sua terra natal em função de mudanças no meio ambiente. Aqui no nosso Nordeste também, no semiárido nordestino, acontece isso. Quando está uma seca muito grande, eles migram para outros locais. Fuga de cérebro. Gente, a fuga de cérebro é um tipo de migração que ela não é forçada, ela não tem nenhum problema, porém ela também pode trazer uma parte negativa, quando tem riscos à saúde, quando tem guerras civis. Então, às vezes, é um profissional muito bom e que aquele país perde aquele profissional porque ele vai trabalhar em outro país. É uma coisa, né, estranha, né? Isso acontece muito nos países subdesenvolvidos, porque eles não têm condição de pagar aquele profissional. Então, outro país convida esse profissional e tudo que ele sabe que poderia ajudar ao seu país, ele vai ajudar o outro porque o seu país não tem condição de pagá-lo. Então, falta de oportunidade também, né? Instabilidade política, tudo isso faz acontecer a fuga de cérebro. O que é uma dinâmica demográfica? É a quantidade de habitantes existente no mundo, em um país, em uma cidade. Podemos afirmar que a dinâmica demográfica pode ser traduzida como sendo a quantidade de habitantes que existe em todo o mundo, ou numa cidade, num município, ou num país. Transição demográfica. Essa transição demográfica é um conceito que descreve a dinâmica do crescimento populacional. O que acontece com essa transição? Às vezes, tem época de 10 em 10 anos, quando é feito o censo demográfico, nós vamos perceber que nessa época houve muita natalidade e pouca mortalidade. Mas já em outra, muita mortalidade, pouca natalidade, muita imigração, muitas migrações. Então, isso tudo é a transição demográfica. É um gráfico que você vai colocando como foi que aconteceu naquele ano, naquela década, e assim nós vamos representá-la através de um gráfico também. Esse é um gráfico da transição demográfica, né? Taxa de natalidade, taxa de mortalidade e o crescimento vegetativo. E o que é taxa de natalidade? É a quantidade de nascidos durante o ano. E a mortalidade? Quantidade de óbitos durante o ano. E como é que a gente faz essa continha? Taxa de natalidade vezes 1.000 sobre a quantidade de habitantes daquela localidade. A taxa de mortalidade também é igual. Depois, o resultado que der se diminui.
o resultado da taxa de natalidade menos o resultado da taxa de mortalidade e veremos o crescimento vegetativo, se foi positivo ou negativo. Existem várias fases de transição, né? Já aconteceu de muitos nascidos e poucos mortos, como também muitos mortos, muitos óbitos e pouco nascido, o envelhecimento, como vai ser agora uma nova transição, envelhecimento da população no continente europeu e no Brasil. E agora, infelizmente, com essa questão da pandemia, né? Essa demografia vai mudar bastante em vários países. Estrutura etária. A estrutura etária da população representa a média de idade que o país possui, a partir da quantidade de jovens, adultos e idosos. Vamos ver através da pirâmide etária. Essa pirâmide etária é um gráfico que nós vamos colocar do lado direito feminino, do lado esquerdo masculino e toda a base nascidos e jovens, depois adultos, depois idosos. Aqui está uma pirâmide etária. A primeira, se vocês perceberem bem, ela tem uma base larga, né? Ela não tem o topo muito largo, porque nessa época não existia muitos idosos, ou seja, a expectativa de vida não era muito boa. A segunda já melhora um pouco, né? Ela está com sua base larga ainda, o seu meio também largo e os idosos também largo. Essa é uma pirâmide ideal. A terceira pirâmide, você percebe que ela tem uma base mais estreita, o seu meio, os seus jovens e adultos, mais os adultos são em quantidade maior e os idosos nem se fala, muito mais de 80 anos. Por que os idosos estão vivendo mais? A expectativa de vida melhorou bastante por conta da medicina. Após a Segunda Guerra Mundial, em 1945, a medicina evoluiu muito. Então, por isso que os idosos hoje as pessoas estão ficando mais velhas e isso tem favorecido a esse topo ficar maior e a base mais estreita. Bom, meninos, estou acabando aqui a nossa aula. Eu espero que vocês estudem, colhem junto com essa aula aí. Estamos juntos, colados para o que der e vier. Nós vamos vencer, juntos somos mais fortes, tá? Atividade do capítulo 5 e suplementar. Um bom dia para todos.